Que a luz divina acolha teu coração neste instante sagrado, alma querida. Que as palavras que vou compartilhar contigo sejam bálsamo para feridas que talvez nunca tenham cicatrizado completamente. Hoje, vamos falar de algo que poucos têm coragem de tocar, mas que muitos corações carregam em silêncio. Você já se perguntou o que acontece com a alma de um bebê que não chegou a nascer? Já acordou no meio da noite, sentindo uma presença suave, como se pequenas mãos invisíveis tocassem seu rosto? Já olhou para o céu e se perguntou: onde está meu filho agora? Ele me perdoou? Ele sabe que eu o amei? Se você já viveu uma perda gestacional, um aborto espontâneo, ou carrega a dor de uma decisão que marcou sua vida para sempre, saiba, você não está sozinha nessa dor. E o que vou revelar hoje pode transformar sua culpa em compreensão, sua dor em paz. Segundo Chico Xavier, a verdade sobre essas almas é mais consoladora do que você imagina, mas também é mais profunda do que a maioria está preparada para ouvir. Existe um destino específico para esses espíritos. Existe uma missão oculta por trás de cada partida precoce. E existe sim um reencontro possível. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 7 revelações que Chico Xavier recebeu sobre o destino dessas almas. E a terceira pode mudar completamente o modo como você enxerga sua própria dor, transformando o luto em ponte de luz entre os mundos. Esta não é uma mensagem para julgar, é uma mensagem para acolher. Porque cada mãe que perdeu, cada pai que chorou em silêncio, cada coração que carrega essa saudade merece saber: aquela alma não se perdeu no vazio. Ela continua existindo. E de onde está, ainda te ama. Mas antes de continuar, preciso que você compreenda algo fundamental. O que vou revelar agora não é teoria, não é consolo vazio. São verdades que Chico Xavier recebeu diretamente dos espíritos superiores. Verdades que transformaram a dor de milhares de corações. Prepare-se para ouvir com a alma, não apenas com a mente. Muitas pessoas carregam essa dor escondida, como se fosse algo proibido de sentir. A sociedade às vezes não sabe como acolher esse luto, porque ele envolve uma vida que não foi vista, um rosto que não foi tocado, um nome que talvez nem tenha sido escolhido. Mas a dor é real. A saudade é verdadeira. E o amor, o amor é eterno. Chico Xavier recebia milhares de cartas de mães e pais que viviam essa angústia silenciosa. Ele dizia com ternura firme: não existe amor pequeno, não existe vida sem valor. Cada alma que passa pela terra, mesmo que por instantes, deixa uma marca luminosa no coração de quem a esperou. O Espiritismo nos ensina que a vida não começa no nascimento e não termina na morte. Somos espíritos em jornada eterna, e cada experiência tem um propósito maior que muitas vezes só compreenderemos depois, quando as cortinas do invisível se abrirem diante dos nossos olhos. Quando uma gestação se interrompe, não é o fim da alma, é apenas uma mudança de plano. Chico explicava que essas almas retornam ao mundo espiritual com consciência do que aconteceu, mas sem rancor, sem mágoa, sem julgamento, porque do lado de lá a visão é mais ampla, a compreensão é mais profunda. Algumas dessas almas escolheram uma passagem breve, outras foram chamadas de volta por necessidades espirituais que transcendem nossa compreensão. E há casos, sim, em que a interrupção aconteceu por escolhas humanas. Mas em todos os casos, sem exceção, o amor permanece como ponte entre os mundos. Se você já passou por isso, se carrega essa dor há anos ou há décadas, comente aqui abaixo: eu senti. Pode parecer simples, mas é uma senha espiritual para quem já despertou. Quando vemos que outros também sentem, a solidão se transforma em comunhão. Sua palavra pode ser o farol que guia outra alma que ainda chora no escuro. E agora, prepare seu coração.
porque vamos adentrar um território que Chico Xavier revelou com lágrimas nos olhos. A primeira revelação que precisamos compreender é esta: a alma se liga ao corpo durante a gestação, mas essa ligação é gradual, sutil, como uma dança entre dois mundos. Não é um momento exato, mas um processo de aproximação que se intensifica conforme o corpo se forma. Chico Xavier explicava que desde a concepção há uma preparação espiritual acontecendo. A alma designada para aquela encarnação começa a se sintonizar com a vibração da mãe, do pai, da família que a receberá. É como se ela estivesse se vestindo lentamente com a roupa da matéria. Mas essa ligação não é instantânea, nem irreversível nos primeiros meses. O espírito ainda mantém uma parte de sua consciência no plano espiritual, como alguém que está com um pé em cada dimensão. Por isso, quando acontece uma interrupção precoce, a alma não sofre o trauma da morte física como um adulto sofreria. Imagine uma criança que estava prestes a entrar numa casa, mas a porta se fechou antes dela cruzar completamente a soleira. Ela não estava totalmente dentro ainda. Então, quando precisa voltar, o retorno é mais suave, menos doloroso. Ela volta para os braços dos espíritos que a esperavam, que já sabiam da possibilidade dessa partida rápida. Chico contava que muitas dessas almas são recebidas em lugares especiais do mundo espiritual, verdadeiras creches de luz onde são acolhidas com imenso carinho. Ali, espíritos maternais cuidam delas, explicam o que aconteceu, confortam qualquer confusão que possa existir. Ninguém fica abandonado, ninguém fica sem amparo. E aqui está algo que poucos sabem. Muitas dessas almas já tinham consciência, antes de encarnar, de que a passagem seria breve. Elas aceitaram essa missão por amor, por propósito, por necessidade evolutiva. Não foi acidente, foi combinação. Foi escolha feita no invisível, mesmo que nossos corações humanos não compreendam a razão. Você sente que algo maior está sendo revelado? Porque ainda há muito mais. Mas antes de continuar, respire fundo. Permita que essas palavras toquem onde precisa ser tocado. A verdade, quando chega com amor, não machuca. Ela liberta. A segunda revelação é esta: nem toda interrupção tem a mesma causa espiritual. Existem diferentes razões pelas quais uma alma retorna antes de nascer, e compreender isso pode aliviar culpas que nunca deveriam ter sido carregadas. Algumas almas vêm apenas para uma missão relâmpago. Sua presença, mesmo que por semanas ou meses no ventre materno, cumpre um propósito específico. Pode ser despertar algo na mãe, ensinar uma lição ao pai, unir uma família, ou até mesmo preparar o caminho para outro espírito que virá depois. Chico dizia: há almas que passam como estrelas cadentes, mas seu brilho fica gravado para sempre. Outras almas estão em processo de adaptação à matéria e encontram dificuldades. O corpo em formação pode ter incompatibilidades genéticas, problemas físicos que impediriam uma vida funcional. Nesses casos, a própria lei divina permite o retorno antes que o sofrimento se instale. É misericórdia, não castigo. Há também casos em que a mãe ou o pai ainda não estavam preparados vibratoriamente para receber aquela alma específica. Não por culpa, mas por incompatibilidade momentânea. É como uma planta que precisa do solo certo para germinar. Se o solo ainda está se preparando, a semente aguarda. E quando o momento for propício, ela pode retornar à mesma família ou encontrar outro lar amoroso. E sim, há situações em que a interrupção aconteceu por decisão humana. Abortos induzidos, escolhas feitas em desespero, medo ou circunstâncias limite. Chico Xavier nunca julgou essas mulheres. Ele as acolhia. Dizia que Deus vê o coração, vê o contexto, vê a dor por trás da decisão.
e que o arrependimento sincero abre portais de cura tanto para a mãe quanto para a alma que retornou. Porque aqui está o que poucos ensinam. Essas almas não guardam rancor, elas compreendem. Do plano espiritual, veem as circunstâncias, sentem as angústias, conhecem os medos, e muitas vezes são elas próprias que consolam os pais através de sonhos, sinais sutis, presenças carinhosas. Elas dizem sem palavras: eu entendo, eu perdoo, eu ainda te amo. O que vem a seguir é profundo e pode transformar completamente o modo como você enxerga sua dor. Respire fundo agora. Coloque a mão no coração se estiver sozinho. Permita que as próximas palavras toquem onde mais precisa ser curado, porque a terceira revelação que você vai receber pode ser exatamente o consolo que sua alma buscava há tanto tempo. E agora, prepare-se, porque a terceira revelação vai tocar ainda mais fundo no seu coração. Respire, permita-se sentir. E falando em conexão, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. A dor do luto gestacional não conhece fronteiras. E agora mesmo, enquanto você me escuta, há milhares de almas por todo o Brasil sentindo a mesma busca por consolo, carregando a mesma saudade silenciosa. Compartilhe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Recife, Belém, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da esperança. Cada nome é um coração que também sente, que também busca, que também precisa de paz. Agora que somos uma comunidade visível, unida pela mesma dor e pela mesma fé, feche os olhos por um instante. Sinta a energia de milhares de corações batendo junto com o seu neste exato momento. Respire essa força coletiva. Você não está sozinha, você nunca esteve. E juntos vamos compreender as verdades que libertam. A terceira revelação é a mais consoladora de todas. Essas almas permanecem ligadas aos pais através do amor. O vínculo não se rompeu. A ligação espiritual criada durante a gestação, por mais breve que tenha sido, continua existindo. E muitas dessas almas se tornam guardiãs invisíveis da família que um dia as esperou. Chico Xavier psicografou mensagens comoventes de espíritos que haviam retornado antes de nascer. Uma delas dizia: Mãe, eu não me fui, apenas mudei de forma de te amar. Antes eu ia viver ao teu lado, agora vivo te protegendo de onde estou. Fui promovida a anjo antes de ser filha na carne. Essas palavras faziam mães chorarem de alívio, porque o que mais dói não é a perda em si, mas a incerteza. Será que ele está bem? Será que ela sofreu? Será que me culpa? E a resposta espiritual, trazida por Chico com ternura, era sempre a mesma. Ela está bem, ele não sofreu e nenhum deles te culpa. Muitos pais relatam experiências inexplicáveis após a perda. Sonhos vívidos, onde a criança aparece crescida, sorrindo, dizendo que está bem. Sensações de presenças suaves, como se pequenas mãos tocassem o rosto durante a noite. Coincidências que parecem recados, uma borboleta que pousa no braço, uma música que toca no momento exato, um perfume sem origem que invade o ambiente. Chico explicava que esses não são delírios da dor. São visitas reais, autorizadas pelos mentores espirituais, para aliviar o sofrimento dos que ficaram. O mundo espiritual não é cruel, ele é amoroso. E quando a dor é muito profunda, quando a saudade aperta demais, as portas entre os planos se abrem um pouquinho para que o consolo chegue. Há casos documentados por Chico de Almas que, após retornarem antes de nascer, se tornaram protetoras espirituais de irmãos que vieram depois. A criança que não nasceu vira anjo guardiã da que nasceu. O amor muda de forma, mas não de intensidade.
Ele apenas se purifica, se expande, se transforma em serviço silencioso de luz. E tem mais. Muitas dessas almas pedem do plano espiritual para retornar à mesma família quando as condições estiverem prontas. Chico contava casos de mulheres que perderam uma gestação e anos depois, ao engravidarem novamente, sentiam que era a mesma alma voltando. E muitas vezes era, porque o amor verdadeiro não desiste. Ele aguarda, ele se reorganiza, ele encontra um jeito de se manifestar, seja nesta vida ou na próxima, seja neste corpo ou em outro. O que importa é a ligação do coração, e essa ninguém corta, nem a morte, nem o tempo, nem a distância entre os mundos. Se o que você acabou de ouvir tocou algo profundo dentro de você, se sentiu que não está sozinho nessa jornada, deixe seu like. Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer: eu também sinto isso. É uma luz que você acende para que outros encontrem esse consolo também. Cada curtida é uma prece silenciosa compartilhada. É um coração dizendo a outro: eu entendo sua dor, e ela é sagrada. E agora vamos mergulhar ainda mais fundo, porque há verdades que Chico Xavier revelou que poucos tiveram coragem de publicar. Mas você está pronto. Sua alma te trouxe até aqui por um motivo. A quarta revelação mexe com nossas concepções sobre culpa e perdão. Chico Xavier recebia cartas de mulheres destruídas pela culpa de abortos induzidos. Algumas haviam tomado a decisão há décadas, mas a dor não passava. O remorso corroía por dentro como veneno silencioso. E o que Chico respondia era revolucionário. Ele não condenava, ele acolhia. Dizia: Deus não abandona ninguém, muito menos quem já se condena sozinha. O arrependimento sincero é a chave que abre todas as portas do perdão, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Chico explicava que essas almas, quando retornam ao plano espiritual após uma interrupção induzida, são recebidas com amor, não com julgamento. Elas compreendem as circunstâncias, veem o medo que motivou a decisão, a pressão social, a falta de apoio, o desespero financeiro, o trauma de uma violência, e muitas vezes são elas próprias que consolam a mãe através de sonhos ou intuições suaves. Há um caso que Chico contava que comovia multidões. Uma mulher que havia abortado aos 18 anos, em desespero, carregou a culpa por 40 anos. Não conseguia ser feliz, não conseguia perdoar a si mesma. Até que, numa sessão mediúnica, recebeu uma mensagem psicografada pelo próprio Chico. A mensagem dizia: Mãe, eu sei por que você fez o que fez. Eu vi seu medo, sua solidão, seu desamparo. E eu entendo. Do lado de cá, não há julgamento, há compreensão. Eu voltei para um lugar de luz e estou bem. Mas você, mãe, precisa se perdoar. Sua culpa me prende aqui, porque ainda me sinto ligada à sua dor. Me liberte perdoando a si mesma. Deixa eu seguir em paz, sabendo que você também seguiu. A mulher desabou em lágrimas e pela primeira vez em 4 décadas sentiu alívio. Porque o perdão não vinha de fora, vinha de dentro, autorizado pela própria alma que ela achava ter destruído. Chico dizia: a maior prisão espiritual é não se perdoar. E a maior libertação é compreender que Deus nunca nos abandonou, nem por um segundo. Isso não significa que não há consequências. O Espiritismo ensina a lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação, mas a justiça divina não é vingança. É educação, é oportunidade de crescimento. E quando há arrependimento verdadeiro, quando há mudança sincera de coração, as portas da redenção se escancaram. Muitas mulheres que passaram por isso se tornam, mais tarde, instrumentos de consolo para outras que vivem a mesma dor. Elas transformam a culpa em missão, a dor em serviço, o erro em aprendizado. E isso, Chico dizia,
é a maior prova de que a alma humana é capaz de renascer mesmo depois das piores quedas. Porque nenhuma alma é irrecuperável, nenhum erro é imperdoável, e nenhuma dor é eterna quando há amor verdadeiro envolvido. Chico ensinava que o amor é a única força capaz de dissolver o karma mais pesado, de transformar a sombra mais densa em luz. E se você é uma dessas mulheres, se carrega essa culpa há anos, escute agora com o coração. Você não é monstro. Você é humana, e sua dor já é a prova de que seu coração é capaz de amor. O que você fez não define quem você é agora, e a alma que partiu, se pudesse falar, diria exatamente isso. Agora, a quinta revelação vai te mostrar o propósito oculto por trás dessas experiências. Prepare o coração, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. A quinta revelação é esta: muitas perdas gestacionais têm como propósito despertar dons espirituais adormecidos. Chico Xavier observou que mães e pais que passavam por esse luto profundo frequentemente desenvolviam uma sensibilidade espiritual que não tinham antes. É como se a dor abrisse canais sutis da alma, a saudade criasse pontes entre os mundos, o amor inconsolável forçasse o coração a buscar além do que os olhos podem ver. E nessa busca, muitos descobriam que tinham mediunidade, intuição aguçada, capacidade de consolar outros que sofriam. Chico dizia: a dor, quando vivida com dignidade, não destrói, ela constrói pontes, constrói compreensão, constrói uma alma mais profunda e mais amorosa. E muitas dessas mães se tornavam voluntárias em centros espíritas, psicólogas especializadas em luto, enfermeiras em maternidades, conselheiras que acolhiam outras mulheres na mesma dor. O que era ferida virava cura, o que era trauma virava missão. E a alma que partiu cedo de onde estava sorria ao ver que sua breve passagem havia despertado algo grandioso na mãe. A criança que não nasceu se tornava a professora que ensinou pela dor, pela ausência, pela saudade transformada em amor expandido. Há casos de mulheres que, após a perda, começaram a sonhar com orientações espirituais. Acordavam com insights sobre como ajudar outras gestantes em risco, como amparar famílias enlutadas, como criar grupos de apoio. E quando seguiam essas intuições, descobriam que estavam sendo guiadas justamente pela alma que haviam esperado. Chico explicava que no plano espiritual, essas almas assumem missões de amparo. Tornam-se especialistas em consolar corações partidos pela mesma dor. Trabalham invisíveis, inspirando pensamentos de esperança, enviando sonhos reconfortantes, tocando sutilmente a vida de quem ainda sofre. É uma rede invisível de amor. Almas que não nasceram se tornando anjos que curam. Mães que perderam se tornando mães espirituais de milhares. Pais silenciosos se tornando pilares de força para outros que atravessam a mesma escuridão. E o mais profundo, muitas vezes a alma que partiu antes de nascer já sabia, antes de encarnar, que esse seria o propósito. Ela aceitou vir brevemente para despertar a mãe, para ativar um propósito maior que estava adormecido. Foi amor em forma de sacrifício, foi missão em forma de partida. Então, se você está passando por isso agora, ou passou há anos, saiba, sua dor não é sem sentido. Ela pode estar te preparando para algo que ainda não compreende. Pode estar abrindo canais que permaneceriam fechados. Pode estar te transformando em instrumento de luz para outras almas que precisarão de você. Não estou dizendo que a dor é boa. Estou dizendo que ela pode ser transformada. Não estou dizendo que a perda tem que fazer sentido agora. Estou dizendo que um dia, quando o véu se abrir, você verá o propósito completo e vai compreender que nada, absolutamente nada, foi em vão. Pare por um momento, feche os olhos e coloque as mãos sobre o peito. Sinta o coração batendo, esse coração que sofreu, que chorou,
que amou sem tocar. Esse coração é sagrado, e a dor que ele carrega é prova de que você é capaz de um amor que transcende a própria vida. Respire fundo agora. Honre essa dor. Ela te transformou em quem você é hoje. A sexta revelação vai te mostrar como manter a conexão viva com essa alma, como transformar a saudade em presença. Mas antes, respire. Permita que essas verdades se assentem no coração. O que você está sentindo agora é real e é sagrado. E agora chegamos à revelação mais profunda, aquela que Chico Xavier só compartilhava nos momentos mais íntimos, quando as lágrimas escorriam também de seus olhos. A sétima verdade é esta: o amor entre a mãe e a alma que partiu antes de nascer é um dos mais puros que existe no universo. Por quê? Porque é amor sem posse, amor sem expectativa atendida, amor sem a recompensa de ver crescer, de abraçar, de ouvir a primeira palavra. É amor na sua forma mais essencial. Amar sem ter, sentir sem tocar, lembrar sem esquecer. Chico dizia que esse tipo de amor comove até os espíritos mais elevados, porque é amor testado pela ausência e que permanece fiel. É amor que chora, mas não se apaga. É amor que sangra, mas não desiste. E esse amor, acredite, é visto e sentido do outro lado com reverência profunda. Quando uma mãe ora por um filho que não nasceu, quando um pai acende uma vela em silêncio, quando um coração ferido ainda sussurra "Eu te amo" para o vazio, essas vibrações atravessam dimensões. Chegam como flores de luz até a alma que espera do outro lado. E ela recebe, e se comove, e retribui enviando paz, sonhos, sinais sutis de que ainda está perto. Há mães que guardam o ultrassom, o sapatinho que compraram, a roupinha que nunca foi usada, e choram ao ver esses objetos, pensando que são símbolos de dor. Mas Chico dizia que são símbolos de amor, e que cada lágrima derramada sobre eles é oração silenciosa que alcança os céus. O mundo pode não entender. As pessoas podem dizer: você precisa seguir em frente, foi melhor assim, você é jovem, terá outros filhos. Mas ninguém substitui ninguém. Cada alma é única, cada amor é singular. E a saudade de quem não chegou a nascer é tão legítima quanto qualquer outra forma de luto. Se você é essa mãe, se é esse pai, se é esse coração que nunca esqueceu, seu amor não é fraqueza, é força. Sua lembrança não é prisão, é fidelidade. E a alma que você esperou sente isso. Ela sabe. E de onde está, continua te amando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma certeza de que um dia, no tempo certo, vocês se reencontrarão. Porque o reencontro é promessa divina. Chico via essas cenas no mundo espiritual. Mães que haviam perdido bebês na terra, ao desencarnarem, encontravam essas almas crescidas, radiantes, esperando de braços abertos. E o abraço era eterno, e as lágrimas eram de alegria. E finalmente, nada mais separava. Até lá, até esse dia chegar, saiba, você não está sozinha. A alma que partiu caminha invisível ao seu lado. Ela está nos sonhos que te consolam. Está nos sinais que você recebe e às vezes duvida. Está na paz inexplicável que surge depois de uma oração sincera. Ela está e sempre esteve. Neste momento, enquanto você sente essa paz no coração, pense em alguém que está passando pela mesma dor, pela mesma dúvida, pela mesma busca. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não é sobre números, é sobre estender a mão. É sobre ser instrumento de consolo. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho e eu me importo. Seja o anjo que leva essa palavra de consolo a quem ainda sofre no escuro. Seja a luz que outra alma precisa para encontrar o caminho da paz. Agora vamos encerrar essa jornada juntos. Mas antes, há algo que preciso te pedir. Se essa mensagem encontrou você no momento certo,
não foi acaso. Sua alma está buscando compreensão, está pronta para se libertar da culpa, está pronta para transformar a dor em luz. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, não para consumir conteúdo, mas para continuar essa jornada de cura e despertar. Cada vídeo que chega até você pode ser a resposta que sua alma pede há tempos. Faça parte dessa família de corações que escolheram amar apesar da dor, que escolheram acreditar apesar da ausência. O que aprendemos hoje não são apenas palavras. São verdades que Chico Xavier trouxe do mundo espiritual com um propósito: aliviar a dor dos que sofrem em silêncio, mostrar que nenhuma vida é pequena, nenhum amor é desperdiçado, nenhuma alma é esquecida. A criança que não nasceu não deixou de existir. Ela apenas mudou de endereço. E de onde está, continua te amando, continua torcendo por você, continua sendo parte da sua história, mesmo que o mundo não veja, mesmo que as fotos nunca tenham sido tiradas. Gratidão por ter caminhado até aqui, alma querida. Sei que não foi fácil ouvir essas verdades. Sei que muitas lágrimas podem ter caído, mas saiba que cada lágrima foi recolhida com ternura pelas mãos invisíveis que te amparam. Você não está sozinha nessa dor. Nunca esteve. Aqueles que partiram antes de nascer continuam perto, muito mais perto do que imagina. Eles estão nos sonhos que te consolam, nos sinais que você recebe, na paz que surge inexplicável depois de uma oração sincera. Eles estão. E quando você sentir uma brisa suave tocando seu rosto ou um calor no coração, sem motivo aparente, saiba, é a presença deles dizendo sem palavras: Mãe, eu estou bem. Pai, não sofra mais. Eu ainda te amo. Escreva nos comentários: eu escolho a paz. Sele essa intenção com suas palavras. Deixe registrado aqui que você decidiu transformar a culpa em compreensão, a dor em missão, a saudade em amor que cura. Quando você escreve isso, não está apenas comentando. Está declarando ao universo que está pronta, que está pronto para seguir com o coração mais leve, honrando a memória com vida, não com morte interior. Que a luz do entendimento toque tua consciência como orvalho toca a flor no amanhecer. Que a paz que ultrapassa todo entendimento inunde teu coração e te mostre que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. Que a alma que partiu continue te guiando de onde está, enviando bênçãos silenciosas, até o dia em que vocês se reencontrem no abraço eterno que foi prometido pelo amor divino. Até nosso próximo encontro, que sua alma siga em luz, que seu coração encontre paz, e que você compreenda finalmente que nada do que foi vivido em amor jamais se perde. O amor é eterno, e você, alma querida, é amada eternamente. Paz e luz sempre.